Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Crenças e consciência coletiva. Por Tom Muraço. Eu sei que você sente isso. Talvez seja um sentimento subconsciente, talvez você esteja muito lúcido sobre isso. Mas, eu sei que você sente isso. É uma nova energia que sentimos, uma consciência. Sabemos que algo está acontecendo. Alteração está ocorrendo neste nível vibracional que chamamos de lar. É uma escolha que fizemos coletivamente que afetou nosso planeta e a realidade que experiência conhecida como a terceira dimensão. Nossa consciência humana coletiva fez uma escolha, uma decisão, de experimentar esta dimensão de uma nova maneira. Não só isso, nós temos escolhido um período de tempo específico para que essa alteração de energia ocorra. O acordo que fizemos foi para esta nova energia começar em 1987 e acelerar para conclusão até o ano de 2012. Como posso provar isso? Boa pergunta. Eu não vou conseguir. Eu sugiro que você conecte com seus sentimentos e veja se você ressoa com as informações a seguir. Em outras palavras, é pegar ou largar. É difícil explicar isso usando fatos e pensamento lógico do lado esquerdo do cérebro. Eu pediria que você usasse seu lado direito intuitivo do cérebro para processar o que estou prestes a compartilhar com você. Você vê, como resultado deste acordo coletivo que fizemos, agora temos a oportunidade para experimentar esta nova energia. Há um novo sistema de crenças que implementamos. Obrigado. Há filmes como O Segredo e O Que Diabos Sabemos, e cobertura da mídia de programas de televisão como Oprah. Estamos começando a acreditar que temos a capacidade de conscientemente criar e influenciar a nossa realidade. Não é que a capacidade de criar e influenciar conscientemente nossa realidade nem sempre tenha sido lá. Isso sempre esteve lá. Nós apenas escolhemos esquecer e existir como se tivéssemos absolutamente nenhum controle de nossa experiência. Escolhemos viver atrás de um véu e esquecer quem e o que realmente somos, uma faísca de consciência tendo uma experiência humana. Escolhemos esquecer nossa capacidade de criar e limitar nossa compreensão do processo de criação. E tudo bem, era o que queríamos experimentar. Como resultado desta nova energia, ou desta nova consciência, criar conscientemente a nossa realidade irá ser muito aprimorado. Agora, isso não significa que um dia acordamos e decidimos mudar coisas e isso acontecerá instantaneamente. Você vê, nós ainda temos o sistema de crença sobre o tempo e espaço. Ainda acreditamos que deve haver um período de tempo antes do que desejo se manifestará. Essa crença no tempo e no espaço não vai desaparecer facilmente mesmo que estejamos tornando-se cada vez mais conscientes de nossa capacidade de criar conscientemente. Ainda temos a sistema de crença de que algum tempo deve passar antes de vermos os resultados de nossas intenções. Ironia é uma crença de que o tempo deve passar antes que possamos mudar conscientemente nossas experiências. Só validam nossa crença no tempo. Os sistemas de crenças que estabelecemos como um coletivo humano são coisas muito difíceis de mudar. O tempo e o espaço estão no topo da lista de sistemas de crenças que são difícil para nós alterar. O sistema de crença de tempo e espaço está em vigor e validado cada momento acordado. Com esta nova energia que estamos implementando, temos a capacidade de alterar consistentemente e mudar a nossa realidade. Mas essa alteração só ocorrerá dentro dos limites de nossa sistemas de crenças.
Esses sistemas de crenças não vão simplesmente desaparecer e de repente teremos todas essas alterações maravilhosas em nossa realidade. A alteração dessa energia será sutil. Veja bem, começou em 1987 e naquela época quase não havia compreensão desse novo energia. Isso não significa que não ocorreu. Significa apenas que não percebemos que houve uma alteração em nossa consciência. Como resultado dessa mudança na consciência, agora é possível para nós começar a conscientemente entender que criar realidade é de fato uma possibilidade real e bem ao nosso alcance. Nós estamos criando novos sistemas de crença e estamos validando esses sistemas de crença criando o nosso realidade. O interessante é que criamos nossa realidade, quer acreditamos que o criamos ou não. Sempre tivemos. Por exemplo, se desejamos acreditar que não estamos em controle, simplesmente criamos uma realidade que valida essa crença e não estaremos no controle. Não vai parecer que nós estão no controle, mas nós estamos no controle. Estaremos absolutamente no controle, somente nós seremos. Criando uma realidade para validar esse sistema de crença e nos dá a ilusão de que não estamos ao controle. A centelha de consciência de que realmente somos diz, seu desejo é uma ordem. Você quer pensar que você não tem controle sobre sua realidade enquanto está tendo este humano experiência? Presto. Você não tem controle de sua realidade. A realidade humana que estamos experimentando é uma realidade ilusória. Isso não significa que não é uma ilusão importante. Não significa que não tenha significado. É um perfeito validação do nosso sistema de crenças. No entanto, ainda é uma ilusão. Podemos ter tudo o que desejamos, absolutamente. A realidade que experimentamos é uma reflexão e uma validação das crenças que temos. Se escolhermos acreditar que somos não está no controle, então criaremos uma realidade para validar esse sistema de crença. Se escolhermos acreditar que não é possível criar conscientemente nossa realidade, então validar esse sistema de crenças. Por outro lado, se escolhermos coletivamente acreditar que estamos entrando em uma era em que é possível criar conscientemente nossa realidade, então teremos esse sistema de crença validado também. É a nossa realidade. Não há nenhuma entidade lá fora que está olhando para o nosso planeta e dizendo, bem, acho que é hora de alterar essa energia para que os humanos possam agora ter a capacidade de entender conscientemente que eles estão criando sua realidade. Não, é tudo nosso. Criação. Não há entidade que esteja fazendo essa escolha. É nossa criação, não de outra pessoa. Criação. Claro, temos aquelas pessoas que optam por não acreditar que essa alteração está ocorrendo. Lugar, e não há nada de errado com isso também. Você vê, é uma ilusão. Nós podemos ter seja o que for que desejamos. Não apenas podemos ter tudo o que desejamos, mas temos seja o que for que desejamos. Se desejamos acreditar que não estamos no controle, e se acreditamos que é impossível estar no controle do nosso futuro, então teremos uma realidade que valida essa crença. Não é certo ou errado, é uma escolha. A centelha de consciência que somos valida a realidade que experimentamos em nosso estado consciente. É muito simples. Há pessoas que olham para o futuro e se perguntam o que vai acontecer no ano de 2012. Eles olhar para aquele ano em particular e dizer, bem, ninguém pode ver além. 2012, então deve significar que o mundo vai ter algum tipo de final desastroso. Como alguém pode prever o futuro? Em primeiro lugar, o futuro é uma consciência humana. Conceito. Não existe. Tempo e espaço são ilusões que só existem em nossa consciência. Isso se torna um conceito difícil de explicar porque desafia a explicação. Usando descrições do lado esquerdo do cérebro baseadas na crença no tempo e no espaço,
Palavras como o passado ou no presente ou o futuro sugere que há um começo e um fim. E realmente não há. Quando alguém tenta prever o futuro, não entende que o futuro é ocorrendo agora e o passado está ocorrendo agora, e se não gostarmos de nenhuma parte de nossa realidade, podemos mudá-los todos. Muitas pessoas olham para o futuro e dizem, podemos ter algum tipo de influência no futuro apenas pelas escolhas que fazemos e as consequências que essas escolhas trazem. Não importa quão pequena pode ser a influência, eles ainda acreditam que é possível influenciar seus realidade e sua experiência em seu futuro. Depois tem gente que acredita que não é possível mudar o futuro. Eles dizem, não está em nossas mãos. Eles acreditam que não é algo que eles pode controlar. É o destino, ou a vontade de Deus ou algo. Nenhuma crença é certa ou errada. Se você acredita que não pode influenciar seu futuro, então você cria realidade para validar a crença. Se você acredita que pode, você vai criar isso. Realidade. A realidade que você experimentará validará as suas crenças. E então você tem aqueles indivíduos que acreditam que o futuro não pode ser alterado por consciência, e há outros indivíduos que acreditam que a consciência humana pode ter um impacto dramático sobre o futuro. Mais uma vez, nenhum dos dois está certo ou errado. Podemos ou não podemos mudar o futuro. É nosso escolha. E essa escolha é uma crença, e a realidade que experimentamos apoiará essa crença. Quando você pensa sobre o passado, temos um novo paradigma. Há aqueles que olhar para o passado, mesmo aqueles que acreditam que podem ter uma influência dramática sobre o futuro, e acham que o passado é uma situação totalmente diferente. Como você pode influenciar o passado? Como você pode influenciar algo que já ocorreu? É o passado. Isso é. Já aconteceu. Aquelas pessoas que acreditam que podem ter uma influência menor em seu futuro ainda mantêm a crença de que é absolutamente impossível alterar o passado. A loucura é que alteramos o passado o tempo todo, não apenas de vez em quando. Nós alteramos o passado constantemente. Criamos continuamente a realidade que estamos vivenciando. Por exemplo, certa vez, acreditávamos que o mundo era plano. Agora acreditamos de forma diferente. Algo que sempre foi tido como absoluto no passado agora mudou. Não é absoluto mais. A crença mudou e o passado mudou. Quando as pessoas estudam o passado e ficam maravilhadas com as várias crenças que mantivemos no passado e como essas crenças mudaram, eles não compreendem e entendem o conceito de que são criando o passado assim como estão criando o presente e criarão o futuro. Um conceito difícil de entender, mas ainda assim compreensível, caso você escolha abandonar a crença no tempo e entender que nosso futuro não pode ser previsto e que o passado pode e é mudado. Quando um médium olha para o ano de 2012 e eles dizer, haverá algum tipo de fim. E não podemos ver além disso. Vai ser algum tipo de catástrofe. Se isso é o que os desejos psíquicos de acreditar, eles terão isso, mas certamente não é algo que eu gostaria de sugerir você e eu deveria acreditar. A realidade que experimentamos, mais uma vez, é um reflexo da crença que temos. Para alguém para lhe dar algum tipo de previsão do que acontecerá em nosso futuro é sugerir que não está dentro de nossa capacidade alterá-lo. Eles estão sugerindo que existem alguns outros elementos que estão influenciando nossa realidade e que está além de nossa capacidade de controlá-la. Não é nada disso. Nós criamos a nossa realidade. Está dentro de nosso poder como indivíduos criar realidade como um coletivo humano para influenciar não apenas nosso futuro, mas também nosso passado. Então, como alguém pode influenciar o futuro? Torna-se uma possibilidade porque podemos alterar
sistemas de crenças coletivas e uma vez que o fizermos, então a realidade futura muda. A realidade que experimentamos agora e estamos prestes a experimentar no futuro é maleável. Isto muda, e o faz constantemente. É muito difícil entender isso por causa de nossa crença no tempo e no espaço. Tempo e o espaço só existe em nosso estado de consciência desperta 3D. Nós escolhemos experimentar o passagem do tempo e os limites do espaço para validar uma realidade que apoia nossa crença no tempo e no espaço. Se jogarmos uma bola para nosso amigo, acreditamos que ela levará uma certa quantia de tempo e percorrer uma certa distância para alcançar o receptor. E assim é. Não é um conceito certo ou errado. É aquele que escolhemos existir para validar a realidade. E a experiência também valida o conceito de que não estamos no controle. Tempo e espaço são ilusões, mas são perfeitos para permitir que você tenha uma experiência. Isso parece estar além de sua compreensão e além de seu controle. Nós escolhemos para perpetuar essa ilusão. Fizemos uma escolha. Estamos aqui por opção. Essa realidade que experimentamos é nossa escolha. Nós escolhemos ter uma experiência humana. O bom. A novidade é que essa experiência é mutável, maleável e uma realidade que pode ser alterada. Voltemos à ilusão de tempo e espaço. Acreditamos que estamos nos movendo do passado para o futuro quando na verdade não estamos indo a lugar nenhum. Quando as pessoas tentam envolver suas mentes em torno do passado, presente e futuro acontecendo juntos, eles geralmente descartam a noção como ridículo. Afinal, não estamos passando no tempo conforme os anos passam e envelhecemos a cada dia? Dias, anos e envelhecimento são ilusões, mas acreditamos neles, e como mencionado anteriormente, recebemos o que cremos. Imagine um mundo em que vivemos para ser um filme em DVD, ou melhor ainda, vamos usar um vídeo VHS. Fita que pode ser gravada várias vezes. Apertamos o botão play e o filme vai da primeira cena, para a próxima cena, para a próxima e assim por diante. Quando estamos assistindo no meio do filme, as partes que acabamos de assistir ainda estão lá na fita. Este é o passado. Mais adiante na fita está a parte que ainda não vimos. Isto é o futuro. Agora, se avançarmos a fita, veremos que o futuro esteve lá o tempo todo. E quando rebobinamos a fita, o passado ainda está lá e o futuro ainda está lá para ver. De novo. Eles estão todos acontecendo ao mesmo tempo e são chamados de passado ou futuro, dependendo de onde estão no filme, ou onde está o nosso ponto de observação. O tempo é baseado em nossa observação, nosso foco. Você já reparou quando estamos fazendo algo que gostamos muito, o tempo passa rápido, como o tempo voa? E quando estamos presos no trânsito ou esperando na fila e parece que a passagem do tempo dura uma eternidade? Nossa percepção, observação e crença no tempo parecem torná-lo real, mas é apenas uma ilusão. À medida que a nova energia envolve o planeta, muitas pessoas começam a acreditar que é realmente possível criar realidades que estão além de qualquer coisa que tenha sido percebida ou experimentado antes. Isso é emocionante. Mas, isso também é uma ilusão. Mais uma vez, precisamos entender que ilusório não significa insignificante. Como nós chegaram a entendê-lo, a palavra ilusório significa que realmente não existe. Não é nada disso. Não estou dizendo que não tem significado. Não estou sugerindo que não seja importante. No entanto, estou sugerindo que é ilusório e, quando compreendemos esse conceito, é de fato uma ilusão, podemos começar a entender que podemos alterá-la e podemos mudá-la. Todas as experiências que temos, nós criamos. Não outra pessoa e não alguma outra entidade.
Nós criamos essa realidade e é um reflexo de nossos sistemas de crenças. A única limitação ao realidade que podemos experimentar é a nossa imaginação. Claro que temos limitações, mas são limitações que escolhemos implementar. Os sistemas de crenças da consciência humana são muito difíceis de alterar. Mas essa é a nossa escolha. Isso é não algo que nos foi imposto. É a experiência que escolhemos. Quando começamos a entender isso e trabalhar dentro dessas limitações particulares que escolhido, temos apenas que alterar nossas crenças para alterar a realidade. Novamente, essas limitações e sistemas de crença que escolhemos não são certos nem errados. Não há julgamento. Ninguém está dizendo que não podemos ter esse tipo de realidade porque não é bom para nós. Não é bom para nós é um conceito da consciência humana. É a nossa percepção de bom ou ruim que o torna bom ou ruim. Vamos experimentar uma realidade para validar o que acredita e espera receber. As limitações que colocamos e nossas percepções do que é certo ou errado nos permitem para funcionar como uma sociedade dentro das limitações que estabelecemos. Eles nos permitem interagir uns com os outros de uma maneira que nos permite uma experiência que pode ser muito benéfico para cada um de nós. Essa centelha de consciência que somos cria a realidade que nós desejo, e o faz com alegria, sem julgar se é ou não algo que devemos ou não ter, sem julgar se é ou não uma experiência que pode ser benéfica ou prejudicial. Se tivermos a crença, se tivermos o desejo, se o imaginarmos, se o quisermos e se esperarmos. Isso, a centelha de consciência que somos o cria. Sempre. E assim, se desejamos acreditar que não estamos no controle, se desejamos acreditar que há alguma outra entidade ou entidades ou arcanjos ou o que quer que crie nossa realidade para nós, centelha de consciência que somos cria aquela realidade, e o faz com alegria. Isso nos dá nosso desejo e experimentamos uma realidade que valida o sistema de crenças em que não estamos. Controle alguém ou alguma outra coisa está fazendo a criação. No entanto, a verdade é que estamos no controle. Nós criamos a realidade. As crenças que temos são validados na realidade que vivenciamos. Isso é o que é real. A centelha de consciência que somos nos dá a realidade que desejamos. E essa realidade é um reflexo das crenças que temos. As realidades que estamos experienciar são simplesmente validações do nosso sistema de crenças. Então, se não gostamos da nossa realidade, simplesmente precisamos mudar nossas crenças, certo? Isso parece simples o suficiente. Mude minhas crenças, mude minha realidade. Mas e se houver outras pessoas envolvido? Como podemos mudar essa realidade? Pensamos, isso não é uma ilusão, isso é real. Como posso estar no controle quando há outras pessoas influenciando minha realidade? Se mantivermos essa crença, nós a validamos. É muito simples. Nós tornamos mais complicado porque se é mais complicado é mais difícil a gente mudar, e se é mais difícil para nós mudar, então parece estar fora de nosso controle. Se está além do nosso capacidade de controle, então a experiência é aprimorada e mais intensa, e a realidade é validado. Torna-se mais real e além do nosso controle. Mas não é realmente. Só parece ser assim. Escolhemos fazê-lo assim, por quê? Escolhemos existir dentro deste nível vibracional como espíritos tendo uma experiência humana e escolhemos operar dentro das limitações da crença da consciência coletiva humana. Sistemas e conceitos. Quando você entender que é uma escolha que fizemos e que somos a centelha de consciência que cria a realidade que experimentamos, então esta realidade que experiência começa a assumir um aspecto totalmente novo.
começamos a olhar para isso de uma maneira diferente. E começamos a ter experiências diferentes, e então começamos a ter crenças diferentes sobre o que estamos criando, e começamos a entender o quão ilimitada é nossa capacidade de criar realmente é. Começamos a entender como cada indivíduo tem essa mesma capacidade de criar, essa mesma poder ilimitado, e torna-se muito esclarecedor. Começamos a amar quem realmente somos. E começar a lembrar do nosso poder ilimitado para mudar a realidade que estamos experimentando. Está tudo ao nosso alcance. Nós criamos essa realidade, quer acreditemos conscientemente ou não. Fazemos as escolhas que se refletem na realidade que vivemos, e as experiências validam as crenças que temos. Cada parte desta realidade é simplesmente uma validação de nossos sistemas de crenças. A única limitação a alterar a nossa realidade é a nossa imaginação. Nossa imaginação, nossos desejos, nossas expectativas, nossas escolhas, nossas decisões, nossas crenças e nossas atitudes se refletem na realidade que experiência. E se quisermos mudá-lo, basta imaginá-lo. Se desejamos acreditar que está em nosso poder alterar nossa realidade, então podemos. Conscientemente. Se desejamos acreditar que não está dentro de nossa capacidade influenciar nosso realidade, então teremos isso. Nós criamos tudo. Não importa se acreditamos conscientemente ou não. A centelha de consciência que somos entende que esta realidade é nossa criação, e nossa realidade é uma validação das crenças que temos. Muitas pessoas acham isso bastante desafiador para embrulhar suas cabeças ao redor. Mas o verdadeiro desafio é ser bem específico naquilo que desejamos. Muitas pessoas têm um momento difícil sabendo o que eles querem. Eles realmente não pensaram sobre o que eles querem e geralmente estão focados no que não querem. Nosso trabalho é focar no que é desejado e imaginar todos os diferentes tipos de realidades que podem ocorrer como resultado de nossa realizando e experimentando a criação desse desejo. As pessoas que têm dificuldade em saber o que desejam gastam muito tempo culpar alguém ou alguma outra coisa pela realidade que estão vivenciando. Ou eles desejo de que algo aconteça em sua realidade sem ter nenhum tipo de imaginação envolvidos, ou expectativa. Ou criam dois desejos opostos, ou seja, quero ganhar $100.000. Isso seria bom. Mas é realmente muito difícil conseguir isso, é muito difícil trazer isso para o meu realidade. Provavelmente é impossível para mim ter essa experiência. Outras pessoas podem fazer isso, mas eu não. Então, mais uma vez, a realidade que experimentamos valida as crenças que mantemos. Isso é importante que entendamos que as crenças são as responsáveis por nossas experiências. As pessoas acreditam que primeiro experimentamos algo e, como resultado dessa experiência particular, desenvolvemos uma crença ou um sistema de crenças. Mas, na verdade é o contrário. Mantemos a crença primeiro e depois criamos a realidade para validar a crença. Então, se nós acreditam que não estamos no controle, então não estamos no controle e você tem todos os tipos de experiências para validar essa crença. Quando mantemos nosso desejo, criamos a realidade para validar os sistemas de crenças que apoiar o desejo. Quando esse desejo é influenciado por nossa imaginação e expectativas, então começamos a alterar o sistema de crenças e temos a capacidade de trazer esse realidade à existência. Cada indivíduo existente no planeta cria a realidade que experimenta por meio exatamente os mesmos métodos. Não há um que seja diferente dos outros. Temos uma crença e, como resultado de manter essa crença, criamos a realidade para validar a crença. Nós sempre conseguimos. Nosso desejo são os sistemas de crenças que mantemos. Se não amamos quem somos,
se não pensamos que somos dignos de alguma coisa ou dignos de uma experiência particular, então validaremos esse sistema de crenças. Vamos validá-lo. Pensamos que não somos dignos e criaremos essa realidade tão prontamente quanto criaríamos uma realidade para validar a crença de que somos dignos. Essa centelha de consciência que somos cria uma realidade que desejamos, e o faz sem julgamento. Se desejamos uma realidade que parece estar fora de nosso controle e nossos pensamentos são: quero ter abundância financeira, mas não esperamos isso porque as crenças que temos são: bem, ele pode criar isso, mas isso não é algo que eu possa fazer. Seria bom, mas eu não acho que posso, porque não acredito que sou digno dessa realidade. Nós criamos realidade que valida o sistema de crenças, e se acreditarmos que não somos dignos, então iremos validar esse sistema de crença sem exceção. Sempre ouvimos falar de pessoas que parecem não ter absolutamente nenhum problema na vida. Você sabe. Pessoas que parecem lidar muito bem com questões de saúde, ou com vários problemas que estão acontecendo em suas vidas, e eles lidam com essas questões sem nenhum tipo de angústia. Olhamos para essas pessoas e dizemos: eu quero ser assim. Bem, podemos ser assim. É importante que utilizemos os métodos de criação para ser como que precisamos usar nossa imaginação e nossas expectativas para validar e criar essa realidade. Mas a expectativa se torna muito difícil se não amamos quem amamos. A expectativa torna-se muito difícil se não pensamos que somos dignos, ou se acho que isso é impossível. Mas, quando começamos a amar quem somos, uma coisa incrível acontece. Começamos a ter essa expectativa. Começamos a acreditar que somos dignos. Esperamos criar o que acreditar. E quando começamos a acreditar que vale a pena, trazemos esta criação particular para nossa realidade, começamos a experimentar o sucesso. Há uma diferença entre alguém amar quem é e alguém acreditar nisso. Eles são melhores do que todos os outros. Os dois não andam necessariamente juntos. Se amamos quem somos, então começamos a amar os outros também. Começamos a nos amar incondicionalmente. E nossas expectativas aumentam porque começamos a acreditar que somos dignos de ter aquilo que desejamos. Entendemos que todos nós somos dignos. Começamos a entender que nossos sistemas de crenças são o que estamos experimentando. Eu uso o termo sistemas de crenças porque muitas das realidades que experimentamos são composto de múltiplas crenças que interagem entre si. É importante entender qual é o sistema de crença para alterar nossa realidade. Digamos que alguém deseja ter um relacionamento, mas em algum nível de sua consciência, eles acreditam que os relacionamentos não são bons. Eles acreditam que os relacionamentos nunca duram. Eles acreditam que ninguém se comprometerá com eles. Eles seguram crença de que eles não são dignos de se envolver em um relacionamento. No entanto, eles têm o desejo de estar envolvido em um relacionamento, apesar de todos esses outros sistemas de crenças. Eles imaginam como seria estar envolvido nesse tipo de relacionamento, e eles, na verdade, até esperam atrair esse tipo de relacionamento, e eles o criam, e tudo parece estar indo muito bem. Mas então, de repente, o relacionamento começa a desenvolver dificuldades que validam a crença que os relacionamentos nunca duram. Ocorrem problemas que validam a crença de que não são dignos o suficiente, e acontecem coisas que validam que alguém nunca faria algum tipo de compromisso permanente com eles. E assim, o relacionamento tem problemas, não porque a pessoa não teve sucesso em criando seu desejo e imaginando e esperando, mas eles não estavam cientes de tudo. Os outros sistemas de crenças que possuíam. Quando estiver experimentando uma realidade particular, preste atenção em como se sente. Observe-o.
Emoções que vêm dessa experiência. Muitas pessoas foram ensinadas a não ficar com raiva ou não é bom expressar outros tipos de emoções negativas, e assim as reprimimos. Sentimos raiva ou ciúme, ou começamos a sentir que estamos sendo enganados, e enterramos essas emoções porque acreditamos que tê-los não é bom. Mas quando os suprimimos, estamos suprimindo a chave para entender a crença. Sistema que foi responsável por ter essa emoção particular em primeiro lugar. Eu não sou. Deveria sentir isso. Isso é muito negativo. Por que eu sentiria uma coisa dessas? E assim, nós o suprimimos. Mas da próxima vez que o reprimirmos, torna-se um pouco mais difícil, e quanto mais o reprimirmos, logo fica completamente fora de proporção. E começamos a nos perguntar, por que me sinto emoções tão intensas sobre essas coisas? É porque não lidamos com isso. É porque está reprimido. É porque é uma emoção que queremos suprimir porque acreditamos que é negativa. E nós o trancamos longe, eventualmente, torna-se opressor. Precisamos prestar atenção às nossas emoções e não trancá-las ausente. Precisamos entender o que são e ver quais crenças temos esse gatilho então. Quando sentimos raiva, precisamos expressá-lo e entender o que é. Não necessariamente por ser alto, ou agressivo ou confrontando a outra pessoa. Existem muitas maneiras de expressar várias emoções. Podemos fazer isso simplesmente ficando quietos. Entender o que é a emoção e colocá-la em uma perspectiva adequada. Pudermos expressar a emoção prestando atenção às crenças que mantemos que desencadearam a emoção. Em primeiro lugar, e reconhecer a emoção como válida, não como algo negativo. A única emoção negativa é aquela que está trancada e não expressa. Mesmo a emoção do amor pode ser bastante negativa se estiver trancada e não expressada. Portanto, preste atenção às emoções que temos para obter uma visão sobre quais são as crenças. Uma vez entendemos o que são as crenças, entendemos que as crenças criam a realidade. Quando experimentamos as emoções resultantes de nossas criações, precisamos prestar atenção. Atenção a eles. Não os tranque e diga, bem, isso é uma emoção negativa, e eu não acredito que alguém deva ter emoções negativas porque isso leva a um tipo de realidade. Uma emoção negativa é simplesmente aquela que trancamos. Não existe tal coisa como emoção negativa. As emoções que temos são reflexos das crenças que temos, e as crenças que temos influenciam nossas escolhas e decisões. Nossas escolhas e decisões são influenciados por nossos pensamentos e sentimentos, e nossos pensamentos e sentimentos são influenciados por nossas emoções. Portanto, preste atenção às emoções que nos dão uma dica de quais são nossas crenças para que você possa manter os desejos, a imaginação e, como resultado da compreensão de quais são as crenças, aumentar a expectativa. Então podemos ter tudo. Veja, a centelha de consciência que somos cria a realidade que desejamos para que podemos experimentar uma ampla gama de emoções e sentimentos, e não há um julgamento tão para o que é bom ou ruim ou o que é certo ou errado. Isso é uma consciência humana. Conceito que não existe no nível de consciência que é responsável pela criação da nossa realidade. Os únicos sentimentos emocionais negativos são aqueles que reprimimos. Se você suprimir o que você pode acreditar que é uma atitude positiva, como alegria ou amor, que pode se tornar muito negativa. Isso pode causar todos os tipos de problemas, tanto quanto suprimir o que acreditamos ser ruim ou emoções negativas, como raiva ou ciúme. Bom ou mal é uma consciência humana. Conceito. Os únicos sentimentos e emoções negativas são aqueles que você escolhe suprimir. E podemos suprimi-los todos. E quando fazemos, eles podem se tornar muito negativos.
Quando eles são suprimidos muitas vezes, isso pode levar à depressão. Até as emoções de alegria e amor, quando reprimidos, podem levar alguém a um estado de depressão. O que você acredita? Você acredita que é possível criar a nossa realidade? Você acredita que um método ou técnica específica é necessário para criar nossa realidade? Através da história, várias pessoas acreditam que usar certas técnicas ou acreditar de uma certa maneira pode ajudar a criar a realidade. Se um determinado sistema de crenças é o que é chamado de lei da atração, ele sempre trabalhar. Você tem que acreditar. O importante é a crença, não o método ou a técnica. O método ou a técnica não é tão importante quanto nossa crença no método ou na técnica. Se acreditarmos que a lei da atração é um método que funcionará, então a crença garante que funcionará. É muito simples. E assim, é importante que façamos uma escolha e que coloquemos o nosso fé e nossa crença na capacidade do método ou técnica de realizar o que desejo. Usamos os elementos básicos de desejo, imaginação e expectativa no processo de criação. Nós, como consciência humana, concordamos em alterar a capacidade de criar conscientemente nosso realidade, e estabelecemos um prazo para que essa alteração em sua energia ocorra. De 1987 a 2007. No entanto, sempre criamos a nossa realidade. Não há nada de diferente. Só que agora está disponível de forma mais consciente. Não importa, mais uma vez, qual seja o método ou a técnica. O que é importante é sua crença no método ou técnica. A crença é muito mais importante do que o método ou a técnica porque todos eles funcionarão. Você tem que acreditar. Facilite sua vida.